Eu postei um vídeo falando que o juízo final criado pela Igreja Católica não existe. E olha, deu o que falar. Mais de 1 milhão de visualizações e mais de 7 mil comentários. E eu vou ler algum desses comentários aqui com vocês. Por um acaso você leu a Bíblia? E Apocalipse? E os cavaleiros? E as trombetas? Haverá sim o juízo final. Não sabemos o dia e nem a hora. Somente Jesus sabe. O que a maioria não entendeu é que o juízo final criado pela Igreja Católica não existe. Pois os católicos dizem que um cristão pode sim ser julgado e condenado por Deus no juízo final. Mas isso é mentira, porque o próprio Jesus diz que todo aquele que crê nele como único e suficiente Salvador jamais será condenado. Jesus diz que todo aquele que crê nele já tem a vida eterna. O verdadeiro juízo final existe sim, mas ninguém que crê em Jesus vai ser condenado no juízo final. Se você crê em Jesus, você está com a sua salvação 100% garantida. A Igreja Católica reuniu o cânon bíblico no Concílio de Hipona. Tem 2000 anos de fé e teologia. E em um vídeo tudo isso vai por água abaixo. KKKKKK. Morro de rir. Do que adianta ter a Bíblia, mas não acreditar na Bíblia? De que adianta o apóstolo Paulo ter dito que a salvação é totalmente gratuita se as pessoas não creem nisso? Do que adianta o próprio Jesus ter dito que quem crê nele não passa pelo juízo final, mas vocês acreditam que passa? Não adianta nada, a Bíblia só tá aí de enfeite há 2000 anos, porque crê nela, vocês não creem. Tá chapadão, hein, filhão? Aí fica fácil demais. KKKKK. Aonde tá na Bíblia que é difícil receber a salvação? Creia em Jesus e será salvo. Cadê a dificuldade nisso? Que Bíblia você tá lendo, hein, jovem? Essa aqui, ó. Mas então por que os protestantes dizem que para ser salvo tem que estar na igreja? Simplesmente porque tem muito protestante que também não lê a Bíblia. Frequentar alguma denominação não salva ninguém. Mas quando a gente recebe o Espírito Santo, nós temos essa vontade genuína de congregar com os irmãos. Todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. É um equívoco grande dizer que não devemos fazer nada para sermos salvos. O tribunal de Cristo é onde todos os cristãos irão comparecer para receber uma recompensa por todas as boas obras que eles fizeram na terra. Não é para receber a salvação, porque a salvação é totalmente gratuita, é sem fazer nada mesmo, só crendo. O apóstolo Paulo ainda diz que se no tribunal de Cristo a gente não tiver feito nenhuma obra ou todas as nossas obras se queimarem, mesmo assim nós seremos salvos. Resumindo, salvo sem fazer nada. Mas aí fica sem galardão, né? Não fez nada. Boa pergunta. O que é galardão? É a recompensa que o próprio Jesus nos dará pelas práticas de boas obras que nós fazemos aqui na terra. Mas a Bíblia não deixa claro que realmente é isso, então será uma grande surpresa. E os que não creram? E os que não têm Jesus? E os que não são cristãos? Quem crê em Jesus jamais será condenado, mas quem não crê já está condenado. Por isso que a gente tem que pregar, para as pessoas não serem condenadas. Eu não sou cristã, mas fiquei chocada. 16 anos da minha vida e eu ia morrer sem saber disso. Infelizmente, nem quem tá dentro da igreja conhece o evangelho. Imagina quem tá fora. A salvação é gratuita, de fato, mas não basta só crer. Que? Se eu tenho que fazer alguma coisa para merecer, já não é mais de graça. É difícil entender isso. Não basta só crer. No livro de Mateus explica que devemos perseverar até o final para sermos salvos. O contexto de Mateus capítulo 24 nos mostra que perseverar até o final é simplesmente crer em Jesus até o final da sua vida. E todo aquele que morre crendo em Jesus é salvo. Bem simples. Você fala com o Espírito Santo ou com o seu próprio entendimento? Eu falo com a boca mesmo. Jesus disse, sejam santos porque eu sou santo. E por que você quer que as pessoas pequem? O evangelho não é libertinagem, eu não quero que ninguém peca. Eu quero que as pessoas saibam que elas estão salvas e que elas obedeçam a Deus em gratidão a tudo que Ele deu para elas de graça. Até parece, fica sem ler a Bíblia, sem orar, sem jejuar e sem cumprir o ID para ver se você vai ser salvo. Você acha que para entrar no céu é pela porta larga? O apóstolo Paulo disse que nenhuma obra nossa pode nos salvar. Orar, jejuar, ler a Bíblia, pregar o evangelho, nada dessas coisas nos faz merecer a salvação. Nós não somos salvos por praticar boas obras, nós somos salvos para praticar boas obras. É muito diferente. Perde a salvação quando peca, né? Vão nessa, se alguém aí tá achando que ele tá certo. Foi o apóstolo João que disse que todas as vezes que a gente peca, o próprio Jesus nos defende diante de Deus. Então, mesmo se a gente pecar, a gente não perde a salvação, porque Jesus é o nosso fiel advogado. A nossa salvação é definitiva, a gente não perde a salvação quando peca e não ganha de volta quando se arrepende. Então viver no pecado é certo?
É claro que não. Quando a gente entende o tamanho do amor que Deus tem por nós, a gente não vai mais querer viver pecando. Fico muito feliz de ver um jovem com a mente limpa sem religiosidade. Somente os religiosos vão discordar desse vídeo. Verdade, só quem é religioso não concorda que a salvação é gratuita. Você tá lendo a Bíblia de cabeça pra baixo. Boa observação. Nunca ouvi tanto. Me segue aí pra ouvir mais.